Tchau, eu sou o professor Evandro, da Faculdade de Letras da UFMG, e vou gravar dois vídeos com algumas breves considerações sobre a literatura italiana entre dois séculos, entre dois séculos, entre o século XIX e o século XX, né? Esse é um período muito interessante da literatura italiana, não só da literatura italiana, mas da literatura ah, em outras partes da Europa também, do mundo também, inclusive no Brasil, né? E um dos motivos para isso é que esse é um período muito intenso do ponto de vista social, econômico, né, de várias mudanças culturais, né, um período de mudanças muito rápidas. Né, e isso acaba se refletindo no contexto artístico e literário. Né. Acho que é importante a gente já começar dizendo, né, que é muito difícil, né, sempre é difícil, né, sempre que a gente fala de periodizações, de fases, né, nas artes, na literatura, é sempre muito difícil a gente agrupar os artistas, né, os autores, os escritores em caixinhas fechadas, né, representando eras, fases, escolas, períodos, né, o nome que a gente quiser dar. E basta pensar, né, que as pessoas vivem por algumas décadas e o mundo em torno delas vai mudando e isso vai mudando a forma de se fazer arte, né, a forma de se fazer literatura, né, e sempre foi assim. Só que nesse período, né, nessa passagem do século XIX para o século XX, né, a partir principalmente da segunda metade do século XIX, parece que essas divisões em fases elas ficam mais complexas ainda, né? E, e isso até os nossos dias, né? Isso a partir da segunda metade do século XIX, né? Isso é um reflexo do contexto histórico e social, né, que existia então desde essa época, né, com um ritmo, né, um desenvolvimento de um ritmo de vida mais rápido, né, um fluxo de informações cada vez mais veloz, né, um desenvolvimento técnico e tecnológico cada vez mais intenso, né, tudo isso a partir principalmente da Revolução Industrial, né, com o crescimento das cidades, né, crescente urbanização, né, principalmente nos países mais ricos, mas não só nos países ricos, né, um aumento exponencial da população no mundo, né, e tudo isso levando também a conflitos sociais mais profundos, né, levando a conflitos, a guerras cada vez mais internacionais, né, quer dizer, os conflitos eles ganham proporções a partir aí do início do século XX, principalmente, em proporções jamais vistas aí antes, né, na história, né? Aqui a gente está falando sobretudo na primeira metade do século XX, né, as duas guerras mundiais, né? Principalmente a segunda, né, que foi mais, digamos assim, mais mundial do que a primeira, né? A primeira foi mais europeia do que mundial. Mas, enfim, todos esses fatores políticos, sociais, econômicos, né, a partir da Revolução Industrial, aceleram muito o ritmo de vida e isso se reflete na atividade literária. Tá? De forma que já nessa passagem do século XIX para o século XX, as escolas, os movimentos, as correntes passam a ter um ciclo de vida cada vez mais rápido, né? Tudo parece ficar obsoleto em pouco tempo, né? É mais ou menos igual hoje com a tecnologia, né? E, bom, isso dificulta o trabalho de se colocar em caixinha os autores desse período, porque eles vivem durante décadas, né? Igual eu já falei, mas, digamos, as escolas literárias não sobrevivem por todo esse período, né? Por todo o período de vida dos autores, tá? Bom, e quem já tem algum conhecimento aí sobre as fases artísticas, né, desse período, já sabe que existem diversos nomes, né, diversas escolas que surgem aqui e ali, né, as vanguardas do início do século XX, né, que tem um papel importantíssimo, inclusive no Brasil, né, agora em 2022 se comemora no Brasil os 100 anos da Semana de Arte Moderna, né, de 22. Bom, e no contexto italiano, né, também na Itália, esse é um período
bem conturbado economicamente, um período bem conturbado politicamente, né? A Itália, ao contrário do que muita gente pensa, a Itália não é um país antigo, né? A Itália é um país novo, né? A unificação política, né, do território italiano foi se dar só em 1861. E foi um período muito conturbado, né? Muitas guerras, muitas dificuldades econômicas, que inclusive fomentaram a grande diáspora italiana no fim do século XIX, inclusive em direção ao Brasil, né, que foi um dos países que mais receberam imigrantes italianos nesse período, né? Então, assim, isso, a grande diáspora italiana né, no final do século XIX, ilustra bem como que estava a situação na maior parte da Itália para a maior parte das pessoas naquele período, tá? E no campo da literatura, essa nova sociedade, né, fruto então de revoluções políticas, revoluções tecnológicas, né, isso se reflete em diversas, aí vamos chamar de escolas, né, mas já repetindo, né, que é mais complexo do que isso, porque não são caixinhas fechadas, né? Então, assim, essas diversas escolas com características muito diferentes entre si, às vezes, né? E aí, no cenário italiano, eu escolhi duas que são muito representativas, muito interessantes de se estudar, de se ler, né? Que são o decadentismo e o futurismo, tá? Nesse vídeo de agora, eu vou falar sobre o decadentismo, no próximo vídeo, vou falar sobre o futurismo. Bom, então a gente já viu o contexto histórico e cultural em que a gente está inserido, né? Então, um aumento da urbanização, um aumento da industrialização, né, que é um período, né, posterior aí à Revolução Industrial, né? E isso levou também ao fortalecimento, né, das classes operárias, né, que a gente fala na segunda metade do século XIX, também uma expansão das ideias marxistas, né, e então a tomada de consciência de classe, né, pelo proletariado, e a gente observa também o surgimento do que a gente pode chamar de sociedade de massa, né, sociedade de massa que vai alcançar aí né, a partir daí ela, né, vai surgir nesse contexto, principalmente na segunda metade do século XX, né, que a sociedade, né, a gente fala muito fortemente, né, de sociedade de massa, né, culturas de massa, né, mas já desde o fim do século XIX a gente vê essa popularização dos meios de comunicação em massa, dos jornais, do rádio, das formas de registro do áudio da imagem, né, da imagem do som, né, fotografia, cinema, gravações de áudio, né, música gravada, né, que para a gente hoje é o padrão de consumo, né, é o padrão, né, do consumo da música, é a música gravada, né, mas até o final do século XIX não existia, né, isso. Então, assim, música era executada, né, sempre, né. Então, assim, então com isso a gente começa a ter também o que a gente pode chamar não só de uma sociedade, mas de uma cultura de massa, né, uma cultura massificada que hoje a gente consome o tempo inteiro, né. Então a gente tem acesso, né, imediato. Obviamente hoje a gente tem outras formas de acesso, mas a gente tem acesso imediato ao que é produzido em qualquer parte do mundo, praticamente, né. Então isso começa a se desenvolver no final do século XIX, tá? E é nesse contexto que surge aí o que se convencionou chamar de decadentismo, né? O decadentismo é uma fase, né, uma escola assim, muito, muito peculiar, porque, bom, geralmente a gente tende a pensar a atividade artística como um reflexo do tempo em que ela está inserida, né? Bom, e é assim, né? Geralmente é assim mesmo. E, né, isso obviamente faz muito sentido, né? Atividade artística, atividade literária, ela é um reflexo daquele tempo em que ela
que ela é produzida, né? Isso acontece também com decadentismo, mas com decadentismo é interessante porque é, é, é um reflexo do seu tempo, mas é um reflexo distorcido, né? É uma espécie de contraposição àquilo que estava se apresentando na sociedade, né? Esse termo decadentismo ele surge na década de 80, de 1880, né? Na França, e de uma forma negativa, né? Para se referir a autores anteriores, por exemplo, o Baudelaire, né, o Charles Baudelaire, que até já tinha morrido nessa época, se não me engano, ele morre nos anos 60 do século XIX, e outros aí mais recentes, mais contemporâneos, né, dos anos 80, 90, que é como o Mallarmé e o Verlaine, né, o Paul Verlaine, que é um nome importante do decadentismo francês, né? Enfim, depois a gente vai falar um pouquinho sobre relação do decadentismo com o simbolismo, né? E esse termo era usado de forma pejorativa, forma negativa, para falar desses autores que seriam então decadentes, pessoas em decadência, né? Pessoas decadentes. Depois o termo ele acabou sendo apropriado pelos próprios autores, pelos próprios, em geral, poetas, né? Porque a ideia deles é de que eles seriam os representantes de uma sociedade, de fato, decadente, de uma sociedade que já estava morrendo, uma sociedade em decadência, né? É, seriam, então, os representantes de uma civilização em, em processo de morte, né? Ou seja, decadente, tá? A ideia é que aquela sociedade em que eles estavam inseridos era uma sociedade com características que eles recusavam, características que eles negavam, né? Eles negavam aquela sociedade, e esses poetas, então essas pessoas, eles seriam representantes de uma sociedade, de uma civilização, enfim, de um modo de vida, de um modo de pensar que já estava em decadência, que já estava em desuso, né? Então, o objetivo deles, eles sentiam, né, que para defender essa sociedade anterior, né, que eles representavam, então eles deveriam um, exaltar alguns aspectos que eles consideravam, então, os relevantes, né, mais relevantes do que aqueles da sociedade em que eles estavam, né, daquela sociedade daquele período, né? Então, eles deveriam exaltar a beleza, exaltar o luxo, exaltar a arte, né? Exaltar o refinamento, né? E, acima de tudo, rejeitar o positivismo e rejeitar, consequentemente, rejeitando, então, o raciocínio lógico e rejeitando a ciência, tá? E também uma rejeição aos modos de vida que se desenvolviam no final do século XIX, que são reflexos, né, desse contexto histórico que a gente já falou. É, então, uma rejeição aos modos de vida tanto da burguesia, né, que se fortalecia, né, naquele momento, quanto do proletariado urbano, né, que ganhava força, né, com a tomada de consciência de classe, com a expansão do marxismo, etc. Tá? Como eu falei agora há pouco sobre simbolismo, né, na França o termo decadentismo ele acabou se misturando um pouco com o simbolismo, né? O próprio Verlaine ele é, né, colocado como poeta simbolista, um poeta decadentista, né? Mas na Itália, por outro lado, esse nome decadentismo ele teve um grande sucesso, ele foi muito usado, ele é um nome importante para, né, na periodização didática das fases literárias, né, na Itália, e teve então um grande sucesso aí na última década do século XIX, tá? Esse período então ali de mais ou menos um pouco antes, estava de 1890 até um pouquinho depois de 1900, então bem na porta ali do século XX, tá? E sempre então com o decadentismo sempre com essas características, né? Número um, a convicção de que aquela era simbolizava ou representava a decadência de um modo de vida, de um modo de pensar que seria superior ao modo vigente, né? Ou seja, aquele período
naquele período havia uma decadência de um modo de vida que seria superior, então, ao modo de vida, né, urbano, que se né, colocava ali para, né, que se apresentava, né, que se desenvolvia naquele período, né, e também a convicção de que os avanços tecnológicos e as mudanças sociais estavam levando, então, a essa decadência de um modo de vida anterior, que é o que os decadentistas defendiam, né? Eles gostariam de reviver, né? Então, número 2, né, que é importante, a rejeição, esse é um ponto fundamental do decadentismo, né? Rejeição ao positivismo e, portanto, à ciência, né? Por positivismo aqui, né, eu me refiro, claro, ao movimento filosófico, cultural, né, que teve muito sucesso no século XIX, que se caracterizou muito pela exaltação do raciocínio e do progresso científico, né? Inclusive, o lema da bandeira brasileira, né, o Ordem e Progresso, né, é um lema positivista, né, de inspiração claramente positivista, tá? Inclusive foi, né, essa bandeira do Brasil foi justamente desse período, né, em 1889 tem a proclamação da República, um pouco depois essa bandeira, um pouco depois da proclamação, a bandeira criada, essa bandeira com esse lema Ordem e Progresso. Então a gente está falando exatamente aqui da última década, né, desse período aqui, da última década do século XIX, né, que é o período em que os decadentistas estão rejeitando, né, essa ideia positivista, tá? Por fim, né, uma terceira característica aí do decadentismo, aí já falando sobre as características da produção literária, né, dos decadentes, né, é fundamental a gente né, identificar o uso de instrumentos expressivos refinados, né, aqui ó, o refinamento, né, então assim, a beleza, né, é o principal, é o mote do decadente, a beleza, o refinamento, né, às vezes instrumentos esteticamente até excessivos, né, considerados excessivos, até demais, né, assim, quer dizer, uma contraposição muito clara, né, a essa ideia, a logicidade, né, essa ideia positivista do raciocínio lógico, discurso direto, né, a ciência com um modo de expressão mais direto, né? Agora os decadentistas, então, propondo instrumentos expressivos mais refinados, uma estética, né, mais excessiva, uma veneração, veneração, né, pelo belo, tá? Pela beleza, temas relacionados a grandes amores, né, grandes paixões, né, exaltação também da natureza, né, como uma contraposição a esse modo de vida urbano, né, e um desgosto total, uma rejeição total às coisas banais, às coisas do cotidiano, tá? E sobretudo do cotidiano burguês, tá? Do dia a dia burguês, tá? Então essas são as principais características aí da produção literária decadente, né? Dos decadentistas aí italianos, não só italianos, mas como eu disse, o decadentismo teve um sucesso muito grande na Itália. Tá? E, bom, falando de autores, então, né, falando de né, quem são essas pessoas, né, quem são esses decadentes, né, tem né, na Itália, como eu disse, então, teve um sucesso grande, vários autores importantes, né, Giovanni Pascoli, por exemplo, é um autor muito interessante desse período, mas eu vou falar aqui daquele que é o protótipo perfeito do decadentismo italiano. Quando se fala em decadentismo italiano, não se pode esquecer desse nome, que é Gabriele D'Annunzio, tá?
ele, na verdade, o decadentismo ele teve tanto sucesso, né? E aqui a gente fala de um período curto de tempo, então volta aquilo que eu falei no início, né? A gente às vezes colocando as pessoas em caixinhas mas as pessoas vivem durante muito tempo e as caixinhas não duram tanto tempo assim, né? Então, o decadentismo, né, a produção que a gente pode chamar, né, com características decadentistas, é ali exatamente 10, 15, 20 anos, né, no máximo ali, né, da passagem do século XIX para o século XX e mas mesmo assim a gente consegue identificar de maneira muito clara algumas correntes dentro do decadentismo, né? Uma delas é a corrente chamada ah, esteticista, né? Que é o esteticismo, que é a corrente que o Gabriele D'Annunzio né, o grande nome, né? Ele é o grande nome do decadentismo italiano. Ele é um representante aí dessa corrente esteticista, né? Ele tem uma importância muito grande, não só na literatura, mas também na política, né? Ele teve mais para o final da vida uma ligação, aliás, nem tanto para o final da vida, ele foi eleito deputado, assim, ainda no finalzinho do século XIX, ele era jovem e tal, mas depois ele largou isso para lá. Mas ele teve uma ligação importante com o desenvolvimento do fascismo, né? Ele não é que ele fosse abertamente fascista, ele tinha uma proximidade até com Mussolini, né, durante certos períodos, mas ao mesmo tempo ele era crítico a alguns pontos. Então assim, né, ele não era uma pessoa diretamente ligada ao fascismo, né? No final da vida dele ele foi morrer logo antes da Segunda Guerra Mundial. Ele foi morrer já ali no final dos anos 30, 38, por aí. E ele, né, na década de 20 e 30, ele ficou muito recluso e tal. Mas ele teve uma vida curiosíssima. É um personagem curioso da história italiana, né? Ele, jovem, já teve um sucesso como autor, né? Ele ficou muito famoso né, em vida, ainda jovem, como um autor importante, né? É, e ele teve uma importância fundamental também para os costumes, né? Ele foi uma pessoa que influenciou os costumes. Tanto é que em italiano se fala em danuncianesimo. Danuncianesimo seria algo como danuncianismo, né? Alguma coisa assim, em português, que é o que de chamar de corrente, alguma coisa que tem relação com o estilo de vida, com as tendências, inclusive com a estética do Gabriele D'Annunzio. Era um homem muito, muito vaidoso e tal, vaidoso em vários aspectos, né? Uma pessoa que cultuava muito o próprio ego, assim, como eu disse, uma figura singular, tá? Vou até ler aqui um trecho do professor, de um artigo do professor Fabiano Dalla Bona, professor da UFRJ. Ele escreve o seguinte: Gabriele D'Annunzio é, sem dúvida, uma das personalidades mais complexas da cultura e da literatura italianas. Homem de acentuado sentido estético, cultor do gosto, amante da arte e do refinamento, apreciador e fruidor do belo e do luxo, um dandy por antonomasia, né? Um cultor de si mesmo, né? Um dandy, né? Um dandy, o que é o dandy, né? Dandy é essa figura aí muito ligada justamente a esse período, né? Passagem do século XIX para o século XX, são pessoas, homens, né? É, muito afeitos a uma estética, né, até excessiva às vezes, mas uma estética muito refinada, né, um refinamento estético, um refinamento no agir também, e um pouco de desdém pelo cotidiano, sabe, pelas coisas do dia a dia, assim, um pouco de desdém pelo, né, né, exatamente isso, pelo cotidiano, tá? E uma valorização, então, da arte, né? Uma valorização, então, de um refinamento, de um luxo, né? Um pouco aristocrático até, mas não são pessoas da nobreza nem nada, né? Mas são pessoas comuns que cultuavam isso, né? E,
E o Dandy tem sempre não confundir com Dante, né? Não tem nada a ver com Dante Alighieri, não. Esse é um outro personagem da história da literatura italiana, tá? De 600 anos antes do D'Annunzio, né? Mas os dandies, né? Então, o Gabriele D'Annunzio, ele era como diz aqui o professor Dalla Bona, né? Ele é um dandy por antonomasia, ele é um protótipo do dandy, ele é exatamente né? Se precisa de um exemplo, é ele, né? Sempre muito refinado, muitos amores, tem uma vida amorosa super rica e complexa, né? Ficou muito rico, depois perdeu tudo, enfim, é um grande personagem, tá? E ele teve também um papel muito, muito importante em questões políticas, né? Ele, principalmente já aí, depois dessa fase decadentista aí da vida dele, ele tem uma produção muito ligada ao nacionalismo excessivo. Por isso que o fascismo ele bebe muito na fonte do Gabriele D'Annunzio. Se fala do Gabriele D'Annunzio, a relação dele com o fascismo, né? Não é que ele pessoalmente tivesse sido aberta, né, ou explicitamente né, né, ligado ao partido fascista, nada, mas creio que não. A obra dele, que teve muito sucesso, ele era muito lido, ele é muito lido, ele é, né, realmente um autor muito importante da literatura italiana e ele influenciou muito, então, as ideias nacionalistas, a ideia do super-homem, né, que ele busca lá em Nietzsche, né, a ideia do super-homem, o Ubermensch, né, então ele desenvolve isso também, né, do herói e tudo. Inclusive na Primeira Guerra Mundial ele já era, né, já não era tão jovem assim, ele se voluntariou para ser né, para participar, né, ele foi para o campo de combate e ele, inclusive, tem um momento muito curioso da vida dele, só para ilustrar aqui um pouco da excentricidade do D'Annunzio. Ele, já para o final da guerra, lá na Itália, a Itália venceu, digamos assim, venceu, um dos vencedores da Primeira Guerra Mundial, e ele fez o famoso volo su Viena, né, o voo sobre Viena. Então ele voando, né, ele voou de avião, jogando distribuindo panfletos, jogando pelo avião, assim, jogando do avião lá de cima panfletos para dizendo assim, né, eu poderia ter colocado a imagem do panfleto aqui, mas é fácil de achar na internet. Procurem aí Viena, Gabriele D'Annunzio, vocês vão ver o panfleto lá, né, está escrito assim, né, que uma mensagem para a população de Viena, né, para a população do Império é, Austro-Húngaro, né, que estava seria desfeito um pouco depois da Primeira Guerra Mundial, né, logo como consequência da Primeira Guerra Mundial, e uma mensagem às pessoas lá da cidade, né, dizendo que eles deveriam se render, que a Itália já tinha vencido, alguma coisa assim, tá? Então ele, né, extremamente nacionalista. E bom, eu trouxe aqui algo que ele escreve, né? Então aqui uma informação interessante, né? O Gabriele D'Annunzio, ele coloca sempre, isso é uma característica do decadentismo, né? O belo acima de tudo, inclusive acima da moral, tá? Acima de qualquer coisa, tá? Esteticamente, assim, as coisas do dia a dia pouco importam, né? O que importa mesmo é a beleza, é a arte, o refinamento, tá? E ele diz o seguinte, né? Aqui ele escrevendo aqui no final do século XIX, então, né, como uma rejeição aos conceitos positivistas, uma rejeição então à ciência, uma rejeição ao realismo, né? Aqui pensando agora na literatura mesmo, né? Ao realismo, né? E na Itália teve um movimento muito importante que foi o verismo, né? O verismo que teve seu, né, o grande autor, o Giovanni Verga, né? Que quer dizer é uma das, digamos, correntes aí do realismo, né? O verismo ele então lida com a,
realidade nua e crua, né? Essa é a característica do verismo. E aqui o Gabriele D'Annunzio rejeita isso, então ele fala assim, non vogliamo più la verità, non vogliamo più la verità, dateci il sogno. Não queremos mais a verdade, né? Nós não estamos mais interessados na verdade, nos deem o sonho, né? Nos concedam o sonho, tá? Então, assim, o decadentismo é muito isso, né? Tem muita relação com o sonho, tá bom? Eu trouxe aqui, né, uma pequena leitura daquele que talvez seja o poema mais famoso. O Gabriele D'Annunzio, ele é conhecido sobretudo pelos romances. Tem romances realmente muito bons, né? Diria que o meu preferido é Il Trionfo della Morte. Ele um romance até forte, né? O Triunfo da Morte. Existe eu vi há pouco tempo uma tradução em português recente. Não li a tradução, né? Mas eu ouvi falar bem dela, né? Então, assim, fica uma sugestão de leitura, tá? Para quem se interessa aí pelas temáticas do decadentismo, né? El Triunfo della Morte, o Triunfo da Morte. E aqui o poema que talvez seja o principal, o principal, ou talvez o mais famoso poema dele, tá? Esse aqui, então, ele é de 1902, né? Publicado em uma coletânea de poemas do D'Annunzio, La pioggia nel pineto, né? Aqui eu coloquei, um poema grande, tá? Tem 4 estrofes grandes, passa dos 100 versos. Aqui eu coloquei a tradução da primeira estrofe, tá? Uma tradução do Clayton Lentz, da primeira estrofe aí do La pioggia nel pineto, tá? Vou ler aqui. Cala, nas soleiras do bosque não ouço palavras que dizes humanas, mas ouço palavras mais novas que falam gotículas e folhas raianas. Escuta, chove por nimbos isolados, chove nos tamarizes salobres e mirrados, chove nos pinos escamosos e hirtos, chove nos mirtos divinos, nas giestas fulgentes de brotos contidos, nos zimbros nutridos de bagas olentes. Chove em nossos rostos silvosos, chove em nossas mãos desnudas, em nossas vestes ligeiras, nas frescas ideias que a alma alude novel, sobre a fábula bela que ontem te iludiu, que hoje me ilude, ó Hermione. E por aí vai, tá? Então essa aqui é a primeira estrofe, e aí continua, né? Então ele tá falando de uma chuva, tá descrevendo uma chuva no Pinheiral, né? E vejam aqui, eu gosto dessa tradução, porque acho que capta muito bem a ideia original, quer dizer, inclusive na escolha das palavras, né, tem um vocabulário assim, até um pouco extravagante, né? Em alguns momentos, né? Algumas palavras que a gente não conhece, né? E assim, eu lendo em italiano também tem algumas palavras que eu não conheço, assim como em português, que nos imbros e tal, são é, são é, plantas, tá? São plantas aqui. Eu vou eu vou sugerir para vocês a leitura da análise do poema, dessa estrofe aqui, feita pelo tradutor, tá? Que vai analisar, então, algum pouco a escolha lexical, tá? Eu sugiro, então, a leitura da, da tese, da dissertação de mestrado do Clayton Lentz, chama Do Verbo e da Letra, antologia traduzida e comentada da poesia italiana entre os séculos XIX e XX, tá? E aí um dos poemas traduzidos é esse aqui, tá bom? Bom, um último comentário. Ah, não, um comentário interessante aqui sobre esse poema, né?
essa relação aqui da natureza com o ser humano, né? Então, o tema desse poema é a captação por meio dos sentidos da chuva, né? E então ele começa dizendo assim, cala, né? Cala. Ele está falando para Hermione, na verdade, que ela está representando a, a mulher amada que estava com ele lá, né, nesse momento da chuva, né? Então ele fala assim para ela, cala, né? Fica em silêncio, né? Nas soleiras do bosque não ouço palavras que diz humanas, mas ouço palavras mais novas, que falam gotículas e folhas raianas. Ou seja, ele fala assim, cale-se, né? Fala, não fala mais. Eu estou ouvindo gotículas, né? Da chuva que está chegando. E aí ele diz então, escuta, né? Escuta também isso, né? Tá chovendo nessas plantas aqui nos tamaris que tem um significado, né? São cada uma dessas plantas tem um significado. Isso é explicado né? Não vou entrar em detalhes aqui para a gente não, para o vídeo não ficar mais longo do que já está, mas tem um significado essa escolha aqui dessas plantas, tá? E por aí vai. Então ele vai dizendo onde está chovendo e tal, e a partir de determinado ponto aqui, né, ele diz assim: chove em nossos rostos silvosos. Então para de chover na natureza e começa a chover neles, né? Chove em nossos rostos, chove em nossas mãos, em nossas vestes, né, nossas roupas, né? Nas frescas ideias. Então, assim, já deixa de chover aí já nos corpos deles, mas chove, então, nas ideias deles, né? Na alma deles, né? Nas frescas ideias que a alma alude sobre a fábula bela que ontem te iludiu e que hoje me ilude. Então, assim, eu acho esse trecho muito bonito, o resto do poema também é muito bonito. Infelizmente, eu só tenho a tradução do, da primeira estrofe, né, que é a tradução que foi publicada aqui na dissertação do Gleiton Lentz, mas é possível, né, provavelmente existem outras traduções em português, ou, né, podem ler o original, que é muito bonito. Bom, tá, bom, então é isso. Né, queria só ressaltar novamente, então, que o decadentismo ele não foi uma coisa só, né? Eu falei aqui sobre um autor, né? Mas o decadentismo italiano, então, apesar de ter durado poucos anos, né? Ele conseguiu se ramificar nessas vertentes bem diferentes, né? E os outros autores, eles, em alguns momentos, são muito diferentes do D'Annunzio. O D'Annunzio, inclusive, em outros momentos, ele é diferente desse D'Annunzio aqui que a gente viu, né? Mas eu acho que então a gente tem uma introdução interessante a esse período, né, histórico, essa escola literária, essa corrente literária que se desenvolveu muito na Itália e com esse, né, falando principalmente aqui desse autor, que é um autor importantíssimo, um nome que não pode ficar de fora de nenhuma lista aí dos grandes autores da literatura italiana, tá bom? No próximo vídeo, então, vamos falar sobre o futurismo, que é uma outra corrente, já uma corrente vanguardista, um pouco depois, já ali já do, né, 1909, 1910, por ali, então nessa década, nos anos anteriores e contemporâneos à Primeira Guerra Mundial, que é muito interessante também para o contexto da literatura italiana, porque é uma escola que nasce na Itália, então, uma escola que nasce com um Marinetti, né, com um autor italiano. Tá bom? Então, bons estudos e boas leituras. Tchau, tchau.